Então, muito bem, vamos dar início, então, aqui oficialmente à nossa aula de hoje, né? Nós estamos conforme eu mencionei ali no nosso grupo hoje de manhã, a nossa aula hoje ela é uma aula diferente, é uma aula especial. Nós estamos aqui trouxemos uma convidada especial para compartilhar com a gente aqui algumas informações bem importantes sobre um tema que a gente já conversou algumas vezes aqui. E a gente sabe que é um tema bem importante, algo crucial assim para um líder, né? Na gestão aí da sua equipe. Então, eu vou pedir para a Carol se apresentar, vou deixar ela se apresentar para a gente começar aqui a nossa aula. Então, Carol, seja muito bem-vinda aqui na nossa aula e fica à vontade para fazer a sua apresentação, então. Muito obrigada, Simone e Vinícius, pelo convite, pela oportunidade de estar aqui. Estou bem feliz mesmo e acho que vai ser um momento muito bacana aqui para a gente estar juntos. Então, começando um pouquinho, para que vocês me conheçam também, eu sou a Carol Cirelli. Vocês podem me encontrar lá no meu Instagram, @RH que te entende, no LinkedIn também, onde quiserem, onde preferirem. Atualmente eu estou atuando como consultora e mentora de carreira na parte de gestão de pessoas, e eu também sou especialista em gestão de performance e avaliação de desempenho. Então já passei por algumas empresas aí nos últimos anos, como a própria Softplan, a Involves, que é onde eu estou agora, e no sistema Sebrae também. Eu sou formada em administração de empresas, tenho mestrado também nessa área, aqui na Universidade do Estado de Santa Catarina. Acabei fazendo mestrado na área de cultura de inovação, que é um tema que eu gosto bastante também. Mas acho que além de tudo isso, assim, quem que é a Carol, né, por trás de tudo isso? A Carol, ela é mãe, vamos dizer assim, de 3 gatinhos. Estávamos falando aqui um pouquinho antes da gente começar, que todos nós aqui somos gateiros também. Talvez apareça algum gatinho aqui, vocês vão conhecer. Sou casada, sou cristã. Nossa, eu amo a natureza, assim, amo os animais. É um perigo, né? Porque se a gente vê algum bichinho abandonado na rua, a gente quer trazer para casa. Mas não dá. Também amo viajar, amo assistir série e amo estar assim com a minha família e com os meus amigos. Então acho que esse é um pouquinho de mim e está sendo um prazer estar aqui com vocês hoje. Bom, como a Simone falou, a gente vai falar hoje aqui sobre um tema muito importante que pode parecer um pouquinho já clichê, talvez, para algumas pessoas, mas ele nunca é suficiente a gente falar desse tema. Eu acho que sempre a gente pode aprofundar e melhorar, que é feedback, né? Então, quando a gente fala em dar feedback, né, pensa comigo, você liderança. Quando você percebe que você precisa dar um feedback para uma pessoa da sua equipe, como que você se sente, né? Dá, assim, um frio na barriga, dá uma sensação ruim, assim, ai, meu Deus, agora eu vou ter que fazer isso. Não gosto, né? Ou você, não, para mim é tranquilo. O que você sente? Queria, assim, que você pensasse um pouquinho sobre isso. E aí, eu queria convidar também o Vini e a Simone para falar um pouquinho sobre como que eles se sentem quando eles têm que dar um feedback para alguém. Às vezes, alguém da equipe é mais fácil de dar um feedback, mas pode ser que tenha alguma pessoa da equipe que seja um pouquinho mais desafiador. Teve alguma situação difícil que vocês passaram ao dar feedback, que vocês queiram compartilhar aqui para a gente começar o nosso papo? Eu posso começar compartilhando. Eu acho que com o passar do tempo, para mim, assim, dar feedback é como meio que como dirigir, andar de bicicleta, né? Uma coisa que quanto mais você faz, mais destreza você vai tendo, né? No começo era uma coisa bem difícil, e até porque a gente tem uma cultura que ela está carregada um pouco de negativismo, né, com o feedback, porque muitas empresas nem usam o feedback, né? Só usam quando tem algo negativo, então já se criou meio que uma coisa em volta disso, né? Que quando se dá feedback, a gente geralmente está levantando algum ponto que não é positivo, né? O que não é verdade, porque quando a gente entende a ferramenta e a gente sabe usar o potencial que ela nos dá muita coisa, né? O ganho é bem grande, tanto para a gente quanto para a nossa equipe, né? Mas, no começo, eu achava bem difícil dar feedback, assim. Quando eu me tornei líder, eu nem dava feedback, assim, eu acho que eu dava, mas de uma maneira bem informal, sem uma estrutura, né?
através de conversas mesmo, sem pensar muito nisso como uma ferramenta, né? E com o passar do tempo, as coisas foram se tornando mais fáceis, assim, né? E aí eu lembrei aqui de uma situação em que eu dei feedback para um liderado meu que ele estava em atrito com uma outra pessoa do time. Então, assim, eles eram duas pessoas que tinham uma personalidade bem difícil, assim, e eles estavam entrando em conflito, os dois, né? Não tinha nada a ver com a empresa propriamente, com a liderança, mas era relacionamento dos dois. E eu conversei com ambos 3 vezes a respeito daquela situação, né? Dei um feedback para eles, falei, conversei, né? E um deles não aceitava. Ele simplesmente não aceitava o feedback. Ele até contou para mim, assim, que as outras empresas onde ele tinha trabalhado, eles não tinham o hábito de ter esse tipo de conversa, né, assim, que eles, lá eles usavam mais, assim, o confronto de ideias entre os dois, assim, né, e tal, e eu tinha uma postura, tenho uma forma diferente de enxergar isso, né, e não acho que exista certo ou errado, né, mas tem a visão ali do líder e de acordo com a empresa. Então, na minha empresa, eu sempre tive muito essa questão de liderança bem aberta, um canal de comunicação muito sincero com as pessoas da minha equipe e deles para mim, né? E essa pessoa, ela não aceitava muito bem esse tipo de situação, assim. Então, todas as 3 vezes que eu dei feedback para ele, assim, eu me senti bastante desafiada, desconfortável, assim, na primeira vez, ok, mas depois quando eu entendi a postura dele, assim, eu achei bem difícil ter uma conversa franca com ele, poder dar o feedback que eu precisava dar. Então, foi bem desafiador. E depois de algumas insistências, inclusive, a gente optou por fazer o desligamento dessa pessoa, porque a gente viu que não tinha... ele não conseguia se integrar com a equipe, acabava gerando conflitos. Mas o que eu vejo é que, assim... em geral, quando a gente tem uma equipe, a gente acaba criando uma relação com eles que é muito parecida entre todos, né? E a gente acaba tendo meio que um padrão ali, né? E você consegue conversar com todo mundo, assim, de uma forma muito tranquila. E esse caso dessa pessoa, assim, foi bem desafiador para mim. Eu até então, eu nunca tinha tido tanta dificuldade, assim, para conseguir dar o feedback que eu precisava dar, né? E principalmente porque era uma situação bem desagradável, bem complicada, né? Foi mais no início, assim, de quando eu comecei a empreender, né? E daí, claro, eu acho que também conta muito a tua experiência, né? A tua maturidade com isso. Eu acredito que talvez se fosse hoje, eu já com mais experiência e mais maturidade, eu teria talvez até conduzido de uma forma um pouco diferente, né? Mas esse tipo de feedback, assim, de você ter um problema, uma situação, e você ter que ir lá e atuar e dar o feedback, assim, ele é geralmente mais desafiador, assim, né? Te gera mais um estresse maior ali envolvido nisso, né? É isso. Legal, legal. Eu tava pensando aqui, né? Quem me conhece bem sabe que eu sou nerd por essência, né? Sempre trabalhei com tecnologia, então meu background é esse. Sempre fui bem introvertido, bem tímido. E para mim o sentimento sempre foi de... Aquilo que tu falou ali do frio na barriga, com toda certeza, né? E o sentimento era muito de medo, sabe? Medo de confronto. Eu acho que era esse o sentimento assim que eu tinha, muito forte. Logicamente, nos primeiros momentos atuando como uma liderança, acho que o maior desafio foi conseguir lidar com as pessoas, e para mim, por ter um background técnico, a primeira coisa que eu fui tentar ir atrás é de técnica, porque os primeiros exercícios foram bem ruins no aspecto de não saber lidar com as pessoas, existia um confronto, existia uma resposta, um retorno, e não saber como andar e navegar com a pessoa nisso, né, de forma a construir algo mesmo. E ao longo do tempo, acho que a Simone conseguiu consolidar bem, sintetizar bem no aspecto de quanto mais praticar, mais tranquilo foi ficando. E aí, conhecendo as técnicas, isso foi facilitando muito. Eu lembro que a primeira que eu tive contato foi aquela técnica do feedback wrap,
né? Acho que é do Jürgen Apelo, se eu não me engano. E ali para mim abriu um mundo, né? Porque tinha uma técnica que era a padrão, provavelmente tu vai comentar aqui em algum momento, Carol, que eu usava, e cara, não funcionava, nunca funcionava. A pessoa não entendia o que eu queria dizer, ela ficava insatisfeita, ficava chateada mesmo, e isso era muito ruim, né? Porque eu não conseguia entregar o resultado que eu tinha ali com aquela pessoa. Mas justamente por essas práticas frequentes ali com feedback, uma coisa que foi bacana que eu lembrei agora foi... Teve um colega que a gente estava fazendo um trabalho, né? Já fazia mais ou menos um ano que a gente estava atuando nesse projeto, e ele era um cara fora de série, assim, né? Entregava muito, era muito inteligente, estava sempre ali disposto a ajudar, e, cara, de repente, do nada, parou de contribuir, parou de ajudar, parou de se interessar, e eu já estava um pouco mais safo, né, com relação a feedback. Vamos experimentar ali, fazer alguma coisa estruturada, num momento mais formal, do que simplesmente, às vezes, aquele feedback informal numa diária, alguma coisa do tipo. Não, vamos chamar ali para ter uma conversa. Aí tivemos essa conversa, teve um resultado ali imediato ali na outra semana, depois o negócio caiu de novo. Aí deu mais outra semana, vi que o negócio não estava indo bem, dei outro feedback. E foi bem legal porque a gente teve, tipo, 3 momentos de feedbacks formais, assim, né? Cada um sobre cada uma das evoluções e como isso ia se desdobrando. E chegamos no pior cenário. O pior cenário de, cara, realmente a gente ia optar por fazer um desligamento, uma demissão. E o mais legal foi que, quando eu chamei ele para uma outra conversa, ele já levantou a mão e falou: Vinícius, eu já sei o que tu vai vir aqui falar para mim. Como assim? Né? E ele, não, tu vai falar que tu vai me desligar, e cara, eu já sei o porquê, e eu tô totalmente de acordo, eu não tô entregando o esperado, a gente conversou várias vezes, a gente fez vários combinados, eu não respondi esses combinados nossos, então, o que eu queria dizer aqui é, no começo vai ser difícil, né, pelo menos foi essa a minha experiência, para mim foi muito difícil no começo, tive muito medo, mas encontrando uma técnica isso facilitou para mim, fez com que eu ficasse mais tranquilo, e com a prática fez com que as coisas, até para as pessoas, ficasse mais natural, né, de entenderem que realmente faz sentido a gente desdobrar uma força, uma energia para um lado ou para outro, então as coisas começam a ficar melhor a relação entre as pessoas. Então acho que era mais isso que eu tinha para compartilhar assim da minha experiência. Olha, perfeito, assim, muito interessante aí os relatos, as experiências de vocês, e ouvindo vocês, acho que dá para reforçar muito isso que vocês trouxeram, assim, da questão da importância da gente exercitar a questão de dar o feedback, né? Porque ao mesmo tempo em que existem pessoas, como o Vinícius trouxe, né, que, nossa, no começo falava em dar feedback, dava medo, dava ansiedade, dava um frio na barriga. Tem também algumas outras lideranças que acham que não, é simples, e subestima a tarefa, né? Vão com excesso de autoconfiança e não se preparam para ela, não exercitam ela, e chega lá na hora, acaba sendo um desastre também. Então, a importância da gente evitar os dois extremos, né? A gente não precisa achar que o dar feedback é um monstro, que é algo que a gente, nossa, é uma tarefa impossível, algo que eu não consigo fazer, mas também não ficar lá no outro extremo de, não, isso aí é fichinha, é tranquilo, eu faço aqui de qualquer jeito, né? Não tem problema. Não, a gente está lidando com pessoas, seres humanos, né? E a gente precisa ter cuidado e atenção e dar o nosso melhor, né? Para as pessoas com quem a gente trabalha. O Vini quer completar? Eu até ouvindo a tua fala agora, e aí fazendo uma comparação entre os dois momentos, se no primeiro momento o sentimento era de medo, eu diria que hoje o sentimento é de responsabilidade. E acho que bem alinhado ali com essa tua fala de, não é uma coisa, sim, tu faz de qualquer jeito e tá tudo bem, não, de, cara, eu tenho uma responsabilidade muito grande sobre a carreira daquele profissional, sobre o dia a dia, sobre o clima, então, acho que eu diria que essa é a palavra que resume para mim, assim, a sensação hoje. Perfeito, eu acho que isso vem com o amadurecimento também da pessoa na cadeira de liderança, né? Quanto mais você amadurece nessa cadeira, mais você vai percebendo a responsabilidade que tem de estar lidando com outras pessoas, né? E o quão responsável você é também do ponto de vista de carreira. Enfim, não é só... muito pelo contrário, né? O gestor, a menor parcela do que ele tem que fazer é a parte técnica, né? A maior parcela de uma liderança é a parte de gestão. E o feedback está no coração,
da gestão de uma equipe, né? Uma equipe, para ser bem gerida, se ela não tiver um ritual de feedback, de acompanhamento, não vai dar certo, não vai para frente, né? Então, acho que é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho hoje. Muito legal. E, sabe, ouvindo vocês, eu também me lembrei de um livro que fala que o título é Eu Preciso Saber Se Estou Indo Bem. É lá do Richard Williams. E ele fala, ele traz uma metáfora, uma alegoria, que eu acho muito interessante, que eu queria compartilhar aqui com vocês. Ele fala do balde do feedback. Vocês já viram falar nisso? Ele diz que todo mundo tem no coração um balde de feedback. E esse balde, ele tem um problema. Ele tá cheio de furinho. E aí, esse balde ele vai se enchendo conforme a gente vai recebendo os nossos feedbacks. Então, pensa, é como se fosse um lugar onde a gente armazenasse os nossos feedbacks. Só que, como eu falei, esse balde tem furos. E aí, os feedbacks, eles vão escorrendo por esses furos, né? Um balde é diferente do outro. Pode ser que o meu balde tenha mais furos do que o do Vinícius tenha menos furos do que o da Simone, né? Mas o que causa esses furos no nosso balde? Tem alguma coisa que dá para tampar esses furos do nosso balde? Né? Então, o autor, ele elabora um pouquinho essa metáfora, né? E ele fala que esses furos, eles podem ter sido ocasionados por vários fatores na nossa vida. Esses furos são aquelas, como se fossem traumas, situações que a gente viveu, que fazem com que a gente não absorva aquele feedback, não valorize aquele feedback. Né? Sabe quando você recebe um feedback assim, cara, tá mandando muito bem, mas aí já vem a síndrome da impostora, né, ou do impostor. Ai, não, eu acho que eu tô fazendo só o que eu deveria, não tá tão bom assim, né? Esse é um exemplo de furinho que pode ter no nosso balde de feedback, né? Então pode ser, às vezes, uma baixa autoestima, pode ser uma relação difícil com a minha liderança ou com os meus liderados, pode ser um problema, às vezes, que eu tô em casa, enfim, várias situações comportamentais, emocionais, coisas que nos magoaram, elas vão formando esses furinhos no nosso balde de feedback. E aí, quanto mais a gente recebe feedback, mais esse balde vai enchendo, né? Só que quando a gente para de receber, o balde vai esvaziando e ele pode chegar até a ficar vazio. Né? Então, a importância da gente buscar entender o que pode tampar esses furos do nosso balde. Né? Então, é um feedback de qualidade. Um feedback de qualidade, ele tem o poder de amenizar ou até de tampar alguns desses furos dos nossos baldes. Né? Então, é quando você consegue elogiar ou reconhecer da maneira adequada o seu time, quando você comemora conquistas, quando você delega e confia, né, naquela pessoa que você delegou aquela função, quando você compartilha a tomada de decisão, quando você apoia no desenvolvimento daquela pessoa. Tudo isso vai, às vezes, curando algumas feridas, alguns traumas que foram causando esses furinhos no nosso balde. Então, a importância aí da gente buscar fazer esses feedbacks bem feitos, né? E aí, aqui a gente já tem, talvez, duas primeiras conexões super importantes que eu queria trazer para vocês. A primeira delas é o feedback e a autoconfiança. E a segunda é o poder que o feedback tem ou melhor, eu falei autoconfiança, era autoconhecimento. O link era feedback e autoconhecimento. E o segundo é feedback e confiança. Então, o primeiro, né? O que o feedback tem a ver com autoconhecimento, Carol? Tô achando já isso meio confuso, assim. Esse negócio de autoconhecimento parece meio autoajuda. Eu não acredito muito nisso. Pode ser que você pense dessa forma. Mas eu quero te mostrar aqui uma outra perspectiva. O feedback, ele gera autoconhecimento em que sentido? Pensa comigo. Quando você recebe um feedback, isso pode te ajudar a eliminar algum ponto cego do teu desempenho, do teu comportamento. De repente, algum aspecto ali que você estava manifestando ou fazendo, que você não estava nem percebendo que estava ferindo alguém, ou que não estava gerando o impacto que você estava imaginando, que não estava gerando o resultado esperado, e você não estava percebendo. Então, uma das formas da gente eliminar esses pontos cegos é a gente receber o feedback. Então, quando a gente está dirigindo, a gente, às vezes, pode querer trocar de pista e ter um carro no que a gente fala que é o ponto cego, né?
Então, pode até ocasionar um acidente. Mas o que nos ajuda a evitar que a gente ocasione um acidente quando o carro está no ponto cego? É o espelho retrovisor? Né? Então, pensa que o feedback é como se fosse os espelhos do carro, né? Que nos ajudam a olhar para trás e perceber, nossa, tinha um ponto cego ali que eu não estava nem percebendo. E agora eu sei. Então, agora eu tenho a possibilidade de mudar meu comportamento, de me desenvolver, de potencializar os aspectos tanto da minha vida pessoal e profissional, para que eu seja cada vez melhor, cada dia melhor. Não que os outros, mas que eu mesma, né? Melhor que eu mesma. Que não é uma competição aqui, né? Eu acho que eu gosto de pensar que a gente tem que sempre buscar ser melhor que nós mesmos, a cada dia, né? Eu acho que isso tem a ver com protagonismo também. E o que feedback tem a ver com confiança? Que era o segundo ponto que eu falei para vocês. Quando a pessoa liderada, né, do seu time, ela recebe um bom feedback, ela percebe que você, liderança, está interessado genuinamente em ajudar ela, em fazer ela ser uma pessoa e uma profissional melhor. Então, ela percebe também quais são aqueles pontos fortes que ela pode continuar mantendo. Ela pode perceber também quais são os seus pontos que ela ainda precisa aperfeiçoar, desenvolver. Tudo isso porque você sinalizou para ela, você deu um feedback bem feito. Então, isso gera confiança, porque daí a pessoa passa a ver a liderança como alguém inspirador, como um braço direito dela para identificar esses pontos e potencializar a vida profissional ou até mesmo alguns aspectos pessoais dela também. Então, o feedback, ele cria esse vínculo de confiança também. Então, eu queria que você se preparasse aí, se você não puxou ainda um bloco de notas, uma caneta, um papel, agora é hora de você começar a anotar, tá? Eu quero dar aqui a primeira dica muito importante, então, que vai resumir esse primeiro bloco do que eu falei aqui. Anota aí. Então, a primeira dica é: feedback é uma via de mão dupla. Carol, o que é isso, uma via de mão dupla? É quando a gente dá feedback, a gente precisa também entender que a gente precisa receber feedback. Então, o feedback ele é feito tanto para dar quanto para receber. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso lá na frente, tá? E quando a gente dá e recebe feedback, o nosso nível de confiança nas relações aumenta, que foi o que eu falei aqui para vocês, e também o autoconhecimento. Quando a gente dá e recebe feedback, a gente aprende ao mesmo tempo que a gente ensina. Então, olha só que interessante isso. Pensa nisso sempre que você precisar dar um feedback para alguém. É uma oportunidade de você aprender e ensinar, ofertar autoconhecimento, mas também receber e fortalecer a confiança nas relações. Combinado? Então, vamos em frente. Eu trouxe aqui também algumas pesquisas, aqui, alguns dados, para mostrar que a gente aqui não está inventando nada. E o quanto o feedback é importante, o quanto que o feedback faz diferença. Tem uma pesquisa aqui que eu trouxe da Pulses, de 2021, que mostra a importância dos feedbacks positivos. Ela fala que profissionais que se sentem satisfeitos com a frequência e a qualidade do reconhecimento que eles recebem, eles são 2,4 vezes mais engajados. Quem é que não quer profissionais mais engajados no time? Ainda mais em tempos de alto turnover, alta rotatividade. Então, veja, você pode aumentar quase 2,5 vezes o engajamento do seu time se você der feedbacks bem feitos, no momento certo, com a frequência certa, do jeito certo. Vai pensando nisso aí. O outro dado é da FIA, uma pesquisa que a FIA fez em 2020, e fala que cerca de 20% dos trabalhadores brasileiros sentem que não recebe feedback suficiente. Então, pense, se você tem uma equipe aí de 10 pessoas, pelo menos 2 acham que não recebe feedback suficiente, é o que diz a média. E aí, como será que tá na sua equipe? Qual será a frequência que você está dando feedback? Eu acabei não trazendo esse dado aqui, mas eu vou falar de cabeça, que o próprio GPTW, né, que roda aí as pesquisas para certificar, né, as empresas Great Place to Work, ela fala que as pessoas que recebem pelo menos 3 feedbacks ao ano, gente, 3 feedbacks não é nada, né, é muito pouco, mas pelo menos 3 feedbacks, elas são, se eu não me engano, não quero errar aqui nesse dado, mas se eu não me engano, eles são 80% mais satisfeitos com a empresa do que os que recebem menos que 3 feedbacks ao ano. Então, pensa, gente, feedback tem um poder muito grande. Então, a gente tem que aprender
Vocês vão sair dessa aula aqui pelo menos sabendo como aplicar, tá? Vamos em frente, então. Para a gente, então, poder ser assertivo nesses feedbacks, saber como fazer, eu já vou dar a segunda dica aqui, ó. Dica número 2 para vocês. Você tem que conhecer e saber para que serve cada tipo de feedback. Sim, existe mais de um tipo de feedback. Pelo menos 3 que eu vou trazer aqui para vocês hoje, tá? Então, anota aí. Essa dica também foi inspirada lá no livro do Stone, que se chama Obrigado pelo Feedback. Fica a dica aí de leitura também. Então, ele traz 3 tipos de feedback, tá? E você precisa entender o que é cada um e quando que você utiliza cada um. Então, o primeiro é o feedback de reconhecimento. É quando você diz que você está grato por ter a pessoa na sua equipe. Você está demonstrando um reconhecimento. Então, como a palavra já diz, né? Então, é como se você estivesse dizendo um obrigado, você é importante para mim, aquilo que você fez foi bacana, parabéns por aquela entrega, parabéns por aquele projeto. Então, é quando você vai simplesmente reconhecer, tá? E aqui, eu vou dar até uma dica bônus. Evitem trazer no mesmo feedback tipos opostos de feedback. Por exemplo, no mesmo momento, você vai fazer um reconhecimento e você também vai dar uma puxada ali em algum ponto que não foi legal. Evitem fazer isso. Porque quando você dá primeiro um reconhecimento e depois você fala alguma coisa que não foi legal, tudo aquilo que foi bom, que era o reconhecimento, vai por água abaixo. A pessoa não vai nem lembrar. Vai entrar assim, blá, 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 o whisky sachê, e aí lá no final, a coisa ruim. Ela só vai sair lembrando da coisa ruim, tá? Então, se você quer que a pessoa, de fato, receba, memorize e fique feliz com aquele feedback de reconhecimento, faça em momentos separados. Porque senão, é o tal do feedback sanduíche, né? Gente, pelo amor de Deus. Se algum dia você aprendeu essa técnica do feedback sanduíche, deleta ela, tá? Você tá proibido de usar ela de hoje em diante. Tá bom? Porque o feedback sanduíche é justamente isso que a gente falou. Você fala uma coisa boa, aí no meio uma coisa ruim e depois uma coisa boa. E aí, gente, as coisas boas vão por água abaixo, a pessoa vai ficar só com a coisa ruim, porque o ser humano é assim, né? Então, separe os momentos. Feedback de reconhecimento é um, feedback de correção ou de orientação é outro, que é o que eu já vou falar agora, o segundo ponto, ó. O segundo tipo de feedback, então, que o Stone traz no livro dele, é o feedback de orientação. Então, é quando você dá uma instrução para sua equipe, né? Então, tem como objetivo você ajudar essa pessoa a aprender alguma coisa nova, a crescer, a mudar. É como se você estivesse dizendo, há uma maneira melhor de fazer isso. E eu preciso te orientar para que você faça isso de uma maneira melhor. Afinal, é papel da liderança também desenvolver o seu time, certo? Então, está na sua alçada, está no seu papel você dar também esses feedbacks de orientação. E às vezes são conversas difíceis, mas elas são necessárias e são importantes, tá? E por último, a gente tem o feedback de avaliação. Então, ele vai revelar em que situação a pessoa se encontra. Normalmente, ele é feito depois que rodou, de fato, algum instrumento de avaliação, né? Isso é muito comum nas empresas, avaliação de desempenho, por exemplo. Né? Então, é uma análise, normalmente ele está ancorado em alguma classificação, algum conceito, né? Ou pensando em exemplos mais fora da empresa, né? Quando a gente era criança, a gente tinha o quê? O boletim escolar, né? A nossa nota ali da prova, a nota que fechava a média daquela disciplina nos dizia como que a gente se encontrava naquela matéria, né? Se a gente tinha ido bem, se a gente tinha ido mal. Então, era um sinalizador, era um indicador. Se você gosta de correr, tem outros indicadores também que nos mostram se você está indo bem ou não na corrida. O tempo de corrida, tem o tal do pace. Gente, eu não sei nada de corrida, mas eu ouço falar. Pode ser uma medalha também conquistada por algum desafio. Então, o feedback de avaliação, eles nos ajudam a ajustar expectativas, esclarecer consequências e também subsidiar a tomada de decisão. Então, a avaliação, normalmente, ele tem essa característica. Então, esses são os 3 tipos principais que você precisa conhecer e entender quando usa cada um, certo? E aí, tem mais uma distinção, que é super importante a gente entender também, que é o tal do feedback, que é o que a gente vem falando agora, e o feed forward. Você já ouviu falar nesse termo, feed forward? Tá bem alta por aí agora, né? E eles não são sinônimos. Eles têm uma diferença entre um e outro. Tomar uma aguinha aí.
Bom, então eu vou tentar explicar de uma maneira bem simples o que é o feedback e o que é o feed forward. Eu gosto bastante de usar metáforas também, que eu acho que fica bem mais simples da gente entender. Então vamos voltar lá na nossa metáfora do carro. Lembra quando eu falei lá do ponto cego, que os espelhos eram os feedbacks? Então o feedback é de fato os espelhos, né? Então é o retrovisor que tem aqui em cima, são os outros espelhos laterais. Eles nos ajudam a olhar para trás e coletar alguma informação importante para a gente seguir adiante, certo? Mas quando a gente está dirigindo, a gente olha mais pelos espelhos retrovisores ou mais para frente? A gente olha mais para frente, né? Se a gente ficar olhando só para trás, não vai dar muito certo. Acho que a gente vai bater o carro, tá? Mas olhar para trás também é importante. A gente não pode ignorar a função dos espelhos, porque eles nos dão sinalizações que são importantes quando eu preciso tomar uma decisão, né? Se eu preciso frear, se eu preciso trocar de pista, eles nos dão informações do que está atrás. E o feed forward é como se fosse o nosso vidro dianteiro, né? Ali o nosso vidro onde está o para-brisas. Então, quando eu estou dirigindo, eu estou olhando, né, a maior parte do tempo para o vidro da frente, né? Para o feed forward. Então, eu queria que vocês pensassem nessa proporção. É 80% para frente e 20% para trás. Então, o feedback, ele nos ajuda a olhar para trás e coletar aprendizados daquilo que passou. Então, é super importante, em alguns momentos, a gente parar, realmente fazer uma reflexão de alguma coisa que passou, que aconteceu, entender se aquilo foi bom, se aquilo foi ruim, e como que eu posso tirar alguma lição daquilo, saber o que eu posso melhorar, o que eu preciso aprender, o que eu posso continuar fazendo. Então, o feedback, ele tem essa função, né, de nos ajudar a coletar aprendizados e fatores importantes, aumentar o nosso autoconhecimento, tudo aquilo que a gente já falou ali antes, né. Mas o feed forward é como se fosse a gente pegar tudo isso que o feedback nos dá e utilizar para frente. Ele nos dá um encaminhamento, né? Então, ele diz assim, beleza, entendi o que eu aprendi, o que eu podia ter feito, o que eu deixei de fazer, e agora eu tenho que fazer alguma coisa com isso. Então, o feed forward, ele nos dá esse impulso para a gente traçar ali um plano de ação, de repente para frente, para a gente entender o que a gente precisa melhorar dali para frente. Então, ele não se contenta, né, em olhar só para trás. Ele coleta o que a gente teve de aprendizado lá atrás e usa para impulsionar a gente para frente, para a gente construir uma história diferente dali para frente daquilo que a gente fez lá atrás. Ficou claro? Faz sentido? Maravilha! Então vamos lá. Então, entendidas essas diferenças, esses conceitos, bora para a prática, né? Beleza, Carol, tu tá falando um monte aí que é importante a gente saber dar um bom feedback, que a gente tem que saber quando dá, como dá, mas o que caracteriza, então, um bom feedback, né? E aí eu vou te dar aqui 2 técnicas hoje, que se você aprender direitinho, dificilmente você vai errar novamente. E é bem simples, tá? Então, essa é a nossa terceira dica do dia. Um bom feedback, ele é feito com técnica e preparação prévia. Não tem como escapar. São esses 2 fatores que fazem um bom feedback, tá? Você fazer uso aí de uma técnica e talvez no início você tenha que fazer assim realmente mais engessadinho, né? Se preparar, lembrar da técnica e depois vai virando algo mais natural. Mas você precisa também se preparar para esse momento, justamente para a gente observar o que a gente falou ali no início, né? Do cuidado que a gente precisa ter quando a gente está falando com outro ser humano, né? O respeito, a responsabilidade. Então, eu vou apresentar aqui para vocês hoje 2 técnicas, e são 2 siglas para você decorar mais fácil, tá? Uma é o SCI, que significa Situação, Comportamento e Impacto, e o outro é o CCC, 3 Cs, tá? Que é o Começar, Cessar e Continuar. Então, eu vou trazer um exemplo aqui para vocês de uma situação fictícia, para vocês entenderem como que a gente monta um feedback Situação, Comportamento e Impacto, e como que a gente pode, pensando já no feedback, no feed forward, transforma ele no feed forward, que seria o CCC, o começar, cessar e continuar. Então, a gente olha para trás, coleta o aprendizado com o SCI e dá o encaminhamento para frente com o CCC, que seria o feed forward, ok? E uma dica extra, se você acrescentar ao SCI, né, a situação, comportamento e impacto, um pedido ao final, um combinado que você vai fazer com essa pessoa ao final,
você já está aplicando, sabe o quê? Uma outra sigla, que é a CNV, a comunicação não violenta. Então, olha só que bacana. É muito simples e você vai sair daqui entendendo tudo isso. Então, vamos primeiro lá para o modelo SCI, do feedback, situação, comportamento e impacto. Não sendo mais óbvio do que já é, né? O que você vai fazer? Você vai começar descrevendo para a pessoa para quem você vai dar o feedback qual foi a situação que você está se referindo. Né? Então, a situação, você vai trazer o quê? Fatos, dados. Você vai ser o mais específico possível para a pessoa entender qual é a situação que você está se referindo. Você vai buscar não ter ali um julgamento em cima daquela situação que você está trazendo, né? Então, vou até trazer um exemplo que eu uso no workshop de comunicação não violenta. É diferente você falar para a pessoa assim, ó. Eu tô aqui na reunião com fulano e eu observei que ele teve que se ausentar 3 vezes para responder o WhatsApp. Eu posso chegar para fulano e falar assim, olha, fulano, eu observei que você estava desatento na reunião. Parecia que você não estava interessado no assunto. Porque eu vi que você ficou mexendo no... Isso é o quê? Eu estou descrevendo uma situação com um julgamento, né? Mas se eu chegar para essa mesma pessoa e disser assim, olha, fulano, eu vi que durante a reunião você precisou se ausentar 3 vezes para responder o celular. Isso gerou um desconforto, né? Então aqui você já está trazendo com fatos, com dados. Todo mundo na reunião pôde observar que a pessoa teve que se ausentar 3 vezes para responder o celular. Se ele estava desatento, se ele estava desinteressado, isso já é um julgamento, né? Então não cabe a você, por mais que talvez dê uma vontadezinha, não cabe a você fazer esse julgamento com a pessoa, né? Se atenha aos fatos e dados. Porque quando a gente já vem assim com julgamento, a gente já vai erguendo muros, sabe? E a pessoa já vai entrando no modo de defensiva. E aí ela já não vai receber o feedback como ela poderia receber se você fosse um pouco mais isento. Então, faça esse exercício, tá? Procure observar quais são os fatos, coisas que ninguém pode questionar, que todo mundo viu que aconteceu, e se ancore nisso. Então, você vai descrever uma situação. Né? Eu trouxe aqui um exemplo fictício. Olha, ontem você trouxe o resultado das metas alcançadas no último mês. Beleza. Não sei se isso é bom ou se é ruim. Aí agora, essa foi a situação. Aí agora eu vou entrar no comportamento. Né? O que aconteceu a partir disso? Então, qual foi o comportamento? No entanto, as apresentações, né, que você trouxe não condizem com os números mostrados. Vi que ocorreu um equívoco, mas não sei em qual dos dados. Então, a pessoa ali observou que dentro daquela situação teve um comportamento que eram os números, os dados não estavam batendo. E ela não sabia qual era o dado mais que estava correto durante a apresentação. Qual foi o impacto disso, então, né? Nossa letra I, do SCI. Fiquei muito preocupado com a nossa credibilidade, pois alguns gestores estavam presentes nessa reunião. Isso pode aumentar o senso de desorganização e o desalinhamento na área. E aqui eu posso trazer uma pergunta, né? Como que você se sentiu? Aí a pessoa já vai também sentir uma abertura, uma confiança para ela mostrar também a vulnerabilidade dela, para ela explicar, de repente, o que aconteceu ali naquela situação, né? Então, realmente, eu também me senti desconfortável, fiquei envergonhado quando eu vi que o número não estava batendo, fiquei nervoso. Então, a pessoa, dependendo de como for o nível de relacionamento e confiança, né, entre a liderança e o liderado, vai conseguir se manifestar também. Você falou que estava preocupado, ela também tem o direito de dizer como que ela se sentiu. E aqui vem o bônus que eu falei para vocês, né, que se vocês utilizarem o SCI mais o pedido, vocês já estão fazendo uso também da comunicação não violenta, que é um capítulo à parte, né? A gente poderia fazer uma outra aula só para falar de comunicação não violenta, mas só dando um cheirinho aqui para vocês. Então, depois de falar essa situação, esse comportamento e esse impacto, você poderia fazer um pedido para a pessoa, né? Então, o que podemos fazer para evitar situações como essa? Eu posso te ajudar com algum ponto? Será que você pode, da próxima vez, dar mais uma conferida nos dados antes da gente apresentar? Ou você pode, de repente, pedir ajuda para alguém também. Então, a gente encerra aqui, né, esse momento do SCI com um combinado, um pedido, uma ação a partir daquilo que a gente conversou, né? E aí, se eu fosse transformar esse SCI, desse mesmo exemplo que a gente falou aqui agora,
num CCC, né? Num começar, cessar e continuar. O que significa? Você vai pontuar coisas a partir daquele feedback que foi dado, que a pessoa deve começar a fazer, que ela deve cessar ou parar de fazer, e que ela pode continuar fazendo. Então, a partir dessa mesma historinha aqui que a gente criou, você poderia começar a realizar a conferência dos dados em apresentações e comunicados, né, garantindo ali a confiabilidade da informação. O que a pessoa poderia parar, né, ou cessar de fazer? Não se sentir envergonhado em pedir ajuda, contar com a sua liderança e com seus colegas para revisar essas informações, né, e essas fontes de dados. E o que ela pode, então, continuar fazendo? Continuar buscando aperfeiçoamento contínuo e se colocando à disposição para continuar realizando essas apresentações para a diretoria. Não é porque foi uma vez que ela apresentou um dado equivocado que ela não pode apresentar nunca mais, né? Não, incentivar que ela continue fazendo, mas que ela peça ajuda, que ela se sinta mais confiante, que ela confira. Então, aqui você já consegue dar, a partir do que foi conversado e combinado, um feed forward também. Então, o que a pessoa pode começar, parar e continuar fazendo, né? Faz sentido, gente? Tranquilo? Bora lá. E aí, outra coisa também muito importante, né? Além de tudo isso que a gente já vem falando aqui, de o que é um bom feedback, por que ele é importante, como que dá um bom feedback, essas duas técnicas que a gente acabou de aprender aqui também. Outra coisa que é muito importante é a gente saber aproveitar o timing. Ou seja, o quando fazer esse feedback, né? Quando é tão importante quanto o como, que é o que a gente vem falando até agora, né? Então, não deixe de lado esse aspecto, que é o timing, o momento de dar o feedback. Então, essa seria a nossa dica 4, tá? Então, a dica 4 é não ignore o quando. E aí, para você lembrar desse termo, não negligencie o feedback pão quentinho. O que é o feedback pão quentinho? Quem é que não gosta de pão quentinho, né, gente? Aquele pão que acabou de sair da padaria. Ah, dá até para sentir o cheirinho, né? Crocantinho, quentinho. Quando você pega ele quentinho ainda dá para passar margarina, a margarina derrete. Coisa boa. Bem melhor do que o pão que você já comeu dormido, né? Que já foi de um dia para outro, talvez 2 dias, já ficou o quê? Duro. Já não é mais aquela mesma coisa, né? E o feedback pão quentinho é isso. É quando a liderança consegue aproveitar o timing perfeito para dar aquele feedback para a pessoa. Né? Então, é quando aconteceu uma situação importante e você não esperou o pão ficar duro para você falar com aquela pessoa. Você aproveitou ali já, de repente, na sequência e já conversou com ela, né? Entregou ali o pão quentinho para que ela conseguisse já, de maneira, com as informações frescas na cabeça, fazer as conexões, né? Seja para o bem ou seja para o mal, digamos assim, né? Então, poxa, acabou de ter ali aquela reunião, né, que a gente usou no exemplo anterior, de apresentação dos dados. Deu ruim, o dado ali não bateu, né, e gerou um desconforto. O que você vai fazer? Você vai esperar só daqui 2 dias para falar com a pessoa? Não, né? Então, se você tiver oportunidade, também se não for para ser na correria, né, que o feedback pão quentinho não quer dizer feedback correria. Mas se daqui a pouco ali, no final da reunião, você tiver um tempo de qualidade para chamar a pessoa e já conversar com ela, é muito bom. Porque daí a pessoa já está ali com aquilo fresquinho na cabeça, já vai conseguir fazer as conexões, de repente vai poder desabafar também de alguma coisa que aconteceu ali que está incomodando ela. E quando é para um elogio, é melhor ainda, né? Então, poxa, terminou a reunião, você já chama a pessoa e fala, olha, parabéns, quero te reconhecer aqui por esse trabalho, que foi muito bom, você apresentou muito bem, as conexões que você fez foram excelentes. Então, não espere também para dar o feedback bom, né? Às vezes as pessoas, elas têm essa necessidade de reconhecimento. E quando a gente vem, assim, no timing perfeito, isso reforça a satisfação delas, o engajamento, tudo aquilo que a gente viu lá em cima também nos dados das pesquisas. Tá? Então, para a gente poder terminar, eu tenho uma última dica, tá? Para hoje. Então, não basta a gente saber dar feedback. A gente tem que saber também pedir e receber. E esse é um recado super especial para você que é liderança. Porque, às vezes, na cadeira de liderança, a gente tem até bastante clareza de que é nossa responsabilidade dar feedback. Mas
algumas vezes a gente não sabe receber feedback. E a gente não sabe, pior que isso, a gente não sabe pedir, né? E o feedback, ele é a base para o seu desenvolvimento também. Não é a base só para o desenvolvimento da sua equipe. Você também é um colaborador, né? Então, você também tem oportunidades de desenvolvimento, crescimento e melhoria. E para isso, tem que ter o feedback. Então, eu trago aqui algumas perguntinhas para você refletir, tá? Será que o teu time, ele se sente à vontade para te dar feedback? Qual que é a frequência com que você recebe feedback do seu time? De repente, lá na avaliação de desempenho, se é o feedback de liderado para líder, é opcional, você recebe feedback deles ou ninguém manda porque ninguém se sente à vontade? Ou no dia a dia mesmo, né? Poxa, passou ali uma reunião, passou um negócio que foi bacana ou que foi chato. Alguém vem te procurar para te dar alguma dica, para te falar, olha, isso que tu fez não foi legal, ou isso que tu fez foi muito legal. Né? Será que o seu time ele tem essa confiança, se sente à vontade? Pense nisso. Outra reflexão, né? Não basta esperar receber o feedback. Ah, beleza. Eu vou então ficar esperando aqui. Não. Você tem que estimular. Você tem que pedir. Você tem que criar um canal. Porque o feedback de liderado para liderança não é natural. Ele não vai acontecer, é muito raro ele acontecer de forma assim super espontânea, porque a maioria das pessoas elas têm medo de dar feedback para o líder, medo de uma retaliação, medo de ser perseguido, medo de receber depois uma avaliação ruim por causa disso. Infelizmente ainda é assim. Então é seu papel criar de forma proativa um ambiente de segurança onde as pessoas se sintam à vontade para te dar o feedback. Então você tem que estimular também. Então, diga, ó, pessoal, se você quer me dar um feedback, você pode me chamar, a gente pode conversar. Ou se você não quiser conversar, você pode registrar aqui na plataforma que vocês usam para dar feedback, ou em algum formulário. Tem N maneiras, mas estimule, tá? E para isso, como eu falei, precisa ter esse vínculo de confiança, né? As pessoas precisam se sentir à vontade, precisa ter segurança psicológica. Então, avalie como que tá esses vínculos de confiança. E quando você recebe um feedback, como que você reage? Já parou para perceber também? Você aceita de boa, poxa, agradece, obrigada, acolhe, ou você de repente já sai na defensiva, né, procurando desculpas para justificar aquilo que você ouviu como feedback, ou você já sai na acusação, não, mas veja bem, não foi culpa minha, foi culpa do fulano, do ciclano. Ou você recua, né, entra num casulo e ali não fala mais nada, fecha a cara e não consegue nem interagir mais com a pessoa. Será que você... em qual desses perfis você tá, será? Vale aí a autorreflexão, né, gente? O feedback, às vezes ele pode ser uma conversa difícil? Pode, mas ele é necessário. E a gente precisa abraçar os conflitos. O conflito nem sempre ele é ruim. O conflito, ele nos faz crescer, ele nos faz amadurecer. Então, você precisa sempre, sempre, sempre agradecer pelo feedback, porque só da pessoa ter vindo falar contigo já foi um ato de coragem. E é uma oportunidade que ela está te dando para você se desenvolver também. Então, sempre agradeça. Se você não souber o que responder naquela hora, tudo bem, não precisa responder. Só agradeça, diga que você vai refletir sobre aquilo e depois, se precisar, você pode voltar com a pessoa e falar alguma coisa. Mas evite entrar no modo defensivo ou ficar respondendo já na hora, sabe? Mesmo que você ache que tem que responder alguma coisa, mas não sabe o que responder, é melhor só agradecer e amadurecer o assunto e depois você volta se você achar que é necessário, sabe? Então, a importância da gente também, como eu falei, né, saber pedir e saber receber esse feedback como liderança. Então, para a gente recapitular, aí as nossas 5 dicas que a gente falou hoje, terminar o nosso tema. A primeira delas foi: feedback é uma via de mão dupla. Ao receber e dar feedback, você desenvolve confiança e autoconhecimento. A segunda dica foi: conheça e saiba quando usar cada tipo de feedback. Então, a gente aprendeu ali os 3 tipos de feedback. A terceira dica foi: um bom feedback é feito com técnica e preparação prévia. E hoje aqui a gente aprendeu 2 técnicas, que é o SCI e o CCC. A quarta dica foi: não negligencie o feedback pão quentinho. Né? Então, não perca o timing de dar um feedback no momento certo. E por fim,
não basta dar feedback, tem que saber pedir e saber receber também. Essas foram as nossas dicas de hoje e um pouquinho sobre, então, esse tema de feedback. Obrigada, Carol, pelas tuas contribuições. Eu acho que foi bem legal, porque assim, a gente já falou outras vezes aqui nas nossas aulas sobre feedback, né? Mas a gente ouvindo também outra pessoa, a gente acaba tendo outros insights, né? E a gente até separou algumas perguntas aqui, mas até já falando sobre uma delas, eu achei bem legal quando você trouxe ali a questão desse modelo, né? Então, por exemplo, assim, como que o líder se prepara para dar um feedback, né? Você falou sobre a importância de ir preparado, né? Não simplesmente chamar a pessoa para conversar sem ter uma organização, uma preparação, porque aí, às vezes, você acaba não sabendo o que falar no momento ou como falar. Então, esse modelo que você trouxe do SCI e o CCC, né? Na dúvida, pega aquele template ali, encaixa a situação ali e aplica. Não tem como dar errado, né? Então, assim, tá na dúvida sobre como que eu começo, o que eu falo primeiro, né? Como que eu introduzo a conversa, tá ali, né? Aquele modelo que você trouxe, eu acho que é o simples, né? Que funciona muito bem. É o feijão com arroz bem feito, né? A gente sempre fala que a gente às vezes fica preocupado em usar técnicas mirabolantes e coisas, né, muito avançadas, e às vezes é o simples que dá mais resultado, né? Então, achei bem legal essa questão, né, então, uma das nossas perguntas era, né, como que o líder se prepara, e aí eu acho que é justamente isso, né? Então, você tem um framework ali, coloca a situação ali dentro e vai para a reunião, você já vai estar né, assim, organizado com a ideia montada ali para a conversa, né? E você falou também do pão quentinho, né? Porque o que eu vejo às vezes é justamente a gente dar um feedback na hora errada. A intenção é boa, ele é necessário, você gostaria realmente de fazer algo bacana, mas você perdeu o time, né? Ou você falou na hora muito adiantado, às vezes, assim, ali no calor do momento, né, a gente fala aqui, às vezes, sobre problemas que acontecem e que você precisa fazer uma correção ali e você precisa falar com a pessoa né, você está com um problema, é uma emergência, é algo que precisa ser solucionado e, às vezes, aquele momento ali não é o melhor momento para você falar com a pessoa e eu gosto sempre da ideia de você separar o problema da pessoa, né, então, assim, temos um problema, então a gente separa essas duas coisas, resolve o problema, né? Deixa isso tudo resolvido e depois, se você realmente tiver que dar o feedback, nesse caso, né, uma orientação, como você falou, aí você faz, mas você faz de um jeito já com a situação resolvida, não tá com a cabeça quente, né? Também não espera para, né, o pão lá ficar murcho, endurecer, que daí também já não é bom, mas eu acho que tem que dosar, né, essa questão, porque senão também se você fala na hora do calor ali, ou se você fala muito tempo depois, eu também acho que acaba não sendo viável, né? Então eu gostei também, ainda nunca tinha ouvido essa questão do pão quentinho. Mas é bem isso, né? É a ideia de você falar na hora certa, né? É super, super importante mesmo. Perfeito, sim. Eu acho que não é nem o pão cru, nem o pão velho, né? É o pão ali no ponto, né? Quentinho, crocante, bem assado. Porque é justamente isso. Às vezes você pode estar com as melhores das intenções, mas, cara, não tá no momento certo, sabe? A pessoa pode estar fragilizada, ou então você não teve tempo de se preparar para falar o que você queria, aí você vai se atropelar também. Então é justamente assim, tendo preparo, entendendo se a pessoa tá no momento bom também para receber aquilo, aí você aproveita o timing, né? Acho que super, super importante isso. Carol, e aí falando um pouco sobre o timing, em algum momento ali tu trouxe no material sobre separar os momentos quando tu vai fazer um feedback de orientação, né, de um feedback de reconhecimento. Eu estava pensando aqui comigo, mas e aí eu poderia juntar um feedback de avaliação, onde eu digo que a pessoa está naquela situação, naquele momento, junto com o feedback de reconhecimento? Exemplo, faço uma AVD, aí eu estou dando uma devolutiva de uma avaliação de desempenho,
e aí a pessoa, pô, foi super bem e tal, né? E aí eu faço um movimento ali de reconhecimento, faço esse momento de reconhecimento. Faz sentido ou também seria legal dividir isso? Nesse caso específico que tu trouxe, faz sentido. Porque no momento da avaliação de desempenho, pode ter vários cenários, né? Esse que tu trouxe específico foi, cara, a pessoa teve uma avaliação e ela foi bem. Então, eu quero dar a devolutiva da avaliação de desempenho e, ao mesmo tempo, fazer um reconhecimento. Perfeito, não tem problema algum. Agora, pensa comigo se fosse o contrário. E eu vou até pegar um exemplo um pouco mais específico para a gente conseguir entender aqui. Digamos que numa reunião de devolutiva da avaliação de desempenho, você tem que dar um feedback que a pessoa, de repente, não foi tão bem assim, né? Teve as coisas boas, mas também teve coisas ruins. E ok, faz parte da devolutiva da avaliação de desempenho, você dá esse feedback completo para ela. E nesse mesmo momento, você tem que dar também o resultado do bônus, da PLR, do seja lá o que for. Cara, isso é um outro exemplo, assim, que não é recomendado. Não faça isso no mesmo momento. Por mais que talvez dê uma ansiedade, já querer contar tudo para a pessoa, já querer se livrar daquela informação, passar tudo de uma vez só, às vezes é um tiro no pé. Porque vai acontecer isso, aquilo que eu falei para vocês, né? O blá blá blá, o isca sachê e o bônus foi tanto, né? A pessoa vai gravar só o lance do bônus, o percentual do bônus, o quanto que ela vai receber, e toda a parte anterior da devolutiva, seja ela boa, seja ela ruim, vai ficar em segundo plano. Então, esse aqui é um outro... O negócio aqui é não misturar as coisas, então. Se for por exemplo, uma avaliação de desempenho que foi positiva e tem um reconhecimento, tudo bem. Se tiver uma avaliação que não foi boa, mas eu tô dando aí um redirecionamento para essa pessoa, aí faz sentido também, porque também é igual e eu não tô misturando as coisas. Sim. É isso? E acho que aqui também um outro ponto bem importante a gente falar especificamente sobre as devolutivas de avaliação de desempenho é que se na hora que você está dando a devolutiva de avaliação de desempenho para a pessoa tiver algum elemento ali para ela que for surpresa, que ela não fazia ideia daquilo, em algum momento você falhou como liderança. Sinto dizer isso. É duro, mas é verdade. Porque se depois de, sei lá qual é a periodicidade de avaliação de desempenho na sua empresa, 6 meses, 1 ano, mesmo que seja 3 meses, se em 3 meses, lá no final dos 3 meses ou dos 6 meses, ela recebeu uma informação que é nova no resultado da avaliação de desempenho, é porque durante esse período todo vocês não conversaram? Você deixou de dar o feedback tão quentinho? Você esperou para ter a avaliação de desempenho para conversar com essa pessoa? E isso não é certo, né? Então, por isso que eu digo que no momento da devolutiva da avaliação de desempenho, não tem tanto problema você misturar um feedback de correção com um feedback de reconhecimento. Porque, em tese, nada daquilo ali é novo para ela. Minimamente, ela já deveria ter uma noção de que em algum aspecto ela pisou na bola, de que no outro ela mandou muito bem, né? Então, ali é um momento de formalização, não é um momento de novidade. É um momento só assim, ó, beleza, isso aqui a gente já tinha conversado, talvez até já observei uma melhoria. E isso é uma coisa que eu ouço muito, cara. Você já deve ter ouvido também. Nossa, a devolutiva da avaliação de desempenho ficou muito longe do semestre ou do ano, dependendo da periodicidade, né? Aí, quando eu vou dar o feedback para a pessoa, aquilo já passou, nem faz mais sentido para ela. Já ouviram isso? Cara, eu ouço isso todo ano, todo ciclo, eu ouço isso. E aí eu penso, o problema está onde, amigo? O problema está em você, que não está dando o feedback no dia a dia para as pessoas e fica esperando o término da avaliação de desempenho para dar a notícia para o coitado da tua equipe. Ele precisa saber ao longo do ciclo o que está bom e o que está ruim, até para ele ter oportunidade de reverter a situação. E não só lá no final. Daí, realmente, já vai ter passado 1 ano, já vai ter passado 6 meses, aquilo já nem mais vai fazer sentido se for uma novidade para a pessoa. Então, eu faço aqui um clamor, por favor, não deixe para dar o feedback só na devolutiva da avaliação de desempenho. Eu queria trazer também aqui uma situação que até é uma experiência minha, e eu acho que é sempre importante a gente olhar para isso, né, para saber o que eu aproveito na minha liderança e o que eu não aproveito, né? Então, assim, eu nos últimos anos, antes de empreender, né, eu tive um gestor
que ele era uma pessoa que gostava muito de colocar desafios para gente, né? Então a gente crescia muito com isso. Mas ele não era uma pessoa que dava elogios, que falava, né? Nessa empresa não existia cultura do feedback, nada assim, né? Não existia nada formalizado e tal. E ele era uma pessoa que ele não costumava elogiar, ele não costumava falar sobre isso, né? Assim, normalmente a gente sentia assim, né? Se eu não estou tendo um feedback negativo, então eu estou no caminho certo, era mais ou menos assim, né? E aí, o que acontece? Eu aprendi assim. Então, quando eu me tornei líder e quando eu comecei a empreender e aí a equipe foi crescendo, eu também não elogiava, porque eu tinha sido ensinada assim. Eu descobri isso há um tempo atrás, mas durante muitos anos eu achava que não tinha necessidade de ficar falando para a pessoa, assim, dando reconhecimento, porque eu também não, para mim também não tinha, eu não sentia falta daquilo, né? Eu achava que eu não sentia falta, né? E aí, num determinado ponto, eu me dei conta de que, assim, porque eu fazia isso, eu replicava isso para minha vida como um todo. Então, eu não elogiava a minha família, eu não elogiava o meu parceiro, eu não tinha muito costume no começo, assim, em relação ao meu filho. Só que quando meu filho começou a crescer, e ele é um leonino, e os leoninos gostam de atenção, eles gostam de ser o centro das atenções, eles gostam de reconhecimento, eles gostam de receber, né, esse feedback, eu me dei conta de que eu não fazia isso, né? E aquilo era muito importante para ele, só que ele me deixou saber que era importante. As outras pessoas, em geral, nunca tinham deixado isso muito claro. E aí eu falei, não, eu estou errando aqui, né? Eu não é porque eu acho que eu não sentia falta que as outras pessoas não vão sentir, né? E aí uma coisa que eu sempre procuro fazer é fazer pequenos reconhecimentos em situações muito pontuais do dia a dia. E dá muito resultado. Então, assim, a pessoa me mandou um relatório e esse mês ela fez um relatório e ela fez uma coisa diferente no relatório. Eu sempre procuro reconhecer ali naquele momento e dou um feedback. Olha, ficou bem legal essa nova versão, parabéns, né? Tem o nosso pessoal que faz a parte de marketing, de mídias, então ela está ali pensando, né? O nosso RH também pensando em coisas novas para fazer. Então, eu sempre procuro agora fazer esses pequenos reconhecimentos, né? Porque não é uma grande coisa, mas às vezes é uma frasezinha, é um parabéns que você dá, é fazer a pessoa sentir que você está vendo, né? Que ela criou algo novo, ela fez algo diferente, ela está evoluindo também, né? Porque essa sensação de você ver que o teu liderado ele está evoluindo, né? Assim, a gente fala muito isso lá com o nosso RH, porque a gente, às vezes, resgata coisas que a gente fez há 3 anos atrás, 4 anos atrás, e o que a gente está fazendo hoje, e a gente fala, nossa, mas como era esse modelo, nossa, como a gente acha feio agora, né? Porque, nossa, a gente tem outros recursos, né? Outras ferramentas, e é muito legal, né? Então, uma coisa que eu acho que é bem importante é a gente fazer, assim como celebrar as pequenas vitórias, as pequenas conquistas, mas fazer esses reconhecimentos pequenos também no dia a dia, né? Eu acho que isso fomenta muito a motivação ali da equipe, né? Fomenta essa questão da confiança também, de você se sentir bem, você se sentir visto, né, pelo líder. Então, eu queria só deixar aqui também isso, porque é uma coisa que eu procuro fazer sempre e que eu acho que dá muito resultado também. Perfeito, Simone. Assim, isso que tu falou é de extrema relevância. E, às vezes, a gente, como liderança, fica pensando que tem que, nossa, reinventar a roda, né? Para fazer alguma coisa que agregue valor, assim, que seja relevante para o time. Mas não, nas pequenas coisas, sabe? É na sutileza, nas pequeninas coisas mesmo do dia a dia que a gente vai agregando esse valor. E não negligenciar coisas que são importantes, né? Como isso. Poxa, eu fui lá, me esforcei para fazer um relatório novo, diferente. E aí a minha liderança não vai nem perceber. Isso vai gerando uma frustração, né? Acumulada. Então, é super importante isso que tu comentou. Obrigada por trazer. E acho que tem a ver também com algo que a gente acabou não trazendo hoje, mas que está conectado também,
que são os rituais de one-on-one, né? Ou as conversas rotineiras entre liderança e liderado, né? Pode ser que na sua empresa não chame assim de one-on-one, mas é um termo mais comum nas empresas de tecnologia, né? Mas são como se fossem as conversas individuais entre liderança e liderado, que não necessariamente são feedbacks. Às vezes são, às vezes pode acontecer de ocorrer um feedback no one-on-one, mas são conversas onde você vai estar se aproximando da pessoa do seu time, né? Criando esse vínculo, conhecendo ela melhor, também fazendo com que ela te conheça melhor, compartilhando coisas, às vezes falando de coisas até pessoais. Cara, agora no remoto, a maioria das empresas está, né, remoto ou híbrido. Como é difícil, a gente não tem mais o cafezinho, não tem mais aquela conversa informal. E isso vem para reforçar cada vez mais a importância do one-on-one. Esses momentos onde se cria essa intimidade, esse vínculo, esse relacionamento entre a liderança e o time, né, e as pessoas lideradas. Então, ali você pode explorar assuntos de carreira, né? Poxa, o que tu visualiza na tua carreira aqui para frente? Tem alguma outra coisa que tu gostaria de fazer aqui dentro? Como que eu posso te ajudar a se desenvolver? De repente, você pode ler aquele livro, você pode fazer aquele curso. Então, é aproveitar o momento também para desenvolver a pessoa. Poxa, eu vi que na última reunião tu estava meio triste, parecia assim um pouco triste. Está acontecendo alguma coisa? Você quer compartilhar comigo alguma coisa que está acontecendo? Então, é você se colocar à disposição também, sabe? Para que o seu liderado, a sua liderada, possa sentir confiança e compartilhar coisas contigo. E você possa ajudar também. Então, não necessariamente, como eu falei, vai ser um feedback, mas ele é super complementar ao feedback, né? Que cria esses momentos, assim. Vini, mais alguma coisa que você queira colocar? Não, boa aula super completa. Nossa, deu para tirar alguns insights. Eu fiz uma nota aqui até de um momento que estava falando ali do feedback de autoconhecimento. E bem nessa linha eu recebi um feedback semana passada numa linha de comunicação, num repasse que eu estava fazendo para um grupo. E, cara, 100% ali com o que tu falou, e foi muito bacana porque essa linha de comunicação ela tá sendo filmada, né? Tá sendo gravada, o evento ali. Aí eu peguei peraí, deixa eu dar uma olhada, né, no que aconteceu. E eu consegui pontuar exatamente o que foi passado no feedback, então foi muito bom porque agora eu tô muito mais consciente sobre o que eu fiz, como eu fiz e como que eu posso melhorar, o que eu posso fazer para melhorar. Então, até para contribuir aqui, que eu anotei aqui, eu lembrei, eu tenho que falar aqui em algum momento, foi bem legal mesmo. Tem algumas dinâmicas, né, dependendo do negócio da empresa, que a gente consegue fazer algo mais estruturado, tem outras que às vezes não dá para fazer tanto, né, mas a gente sempre traz aqui a questão de ter essas conversas, né, assim, essas reuniões individuais, né, porque eu lembro que até pela questão de não ter aprendido, né, sobre como cuidar dessa questão do feedback, no começo, lá da nossa empresa, a gente não tinha esse hábito mesmo, a gente não tinha essas conversas com o time e tal, e toda vez que a gente fazia pesquisa de clima, aparecia essa situação de que eles estavam querendo receber feedback sobre o trabalho, e é bem engraçado, né, porque realmente, assim, você trabalhar meio que no escuro, né, se você não sabe do teu gestor, do teu líder, como que você está caminhando, né, acontece aquilo que você disse, né, Carol? A pessoa é pega de surpresa, porque se ela nunca teve uma avaliação, daqui a pouco ela é demitida, e quando a demissão vem de surpresa, ou uma situação assim aparece do nada, o gestor, ele errou, ele falhou em algum ponto, né? Não tem que ser surpresa, né? Não pode ser assim. Então, as pessoas, elas sempre pediam isso, né? Aparecia e aí a gente, claro, foi amadurecendo também, a gente foi implementando aqui as nossas ferramentas e fomos colocando isso, né, na nossa rotina, e isso ajuda muito, e é engraçado a gente pensar, né, porque, será que o feedback tem essa conotação, às vezes um pouco negativa, mas as pessoas querem, né? Às vezes o líder até ele, em alguns aspectos, ele reluta por fazer isso, mas as pessoas gostam muito, né, desses momentos, assim, então é muito legal, assim, porque é só uma questão mesmo de você encontrar ali o teu caminho, o teu formato, né, e fazer isso, né, colocar isso em prática, que é muito legal.
Perfeito. E cada vez mais as novas gerações têm mais necessidade de feedback. Já tem pesquisas falando sobre isso também, né? Geração Z, geração Y, são gerações que precisam muito receber feedback, cada vez mais constante, cada vez mais assertivo, e feedbacks que façam sentido, né? Feedbacks ancorados, como a gente falou, em fatos, em dados. Não pode ser a história da carochinha, assim, né? Você tem que vir ali preparado, porque essas novas gerações, elas são questionadoras, né? Então, elas precisam entender aquilo que você está querendo dizer e fazer o link com o que elas vivenciaram. Tem que fazer sentido para elas. Então, a importância da gente observar também a faixa etária, o público, né, a diversidade de perfis e de idade, enfim, do nosso time, para a gente saber também qual estratégia adotar com cada pessoa, né? Sim. Eu até, para consolidar um pouco isso que a gente falou, essa semana eu li uma reportagem, eu até compartilhei nas mídias sociais, que fala sobre as pessoas quererem cada vez mais saberem informações dos seus líderes, né? Esperarem informações e conteúdos e conhecimento do seu líder. Então, acho que a gente está vivendo um momento muito legal na liderança, que é porque a gente está meio que acabando com aquele conceito do chefe, né? Que era aquele cara que só mandava, só determinava tudo. E hoje as pessoas, principalmente essas gerações novas, elas veem no líder, de fato, uma pessoa para elas se inspirarem, né? Claro que quando a gente tem, né, uma liderança que não é tóxica, né, uma liderança bacana, mas as pessoas, elas depositam ali no líder também depositam muita confiança, muita admiração, né, muito respeito, e elas estão querendo cada vez mais esse compartilhamento de informações, né? Então, eu achei bem interessante essa pesquisa. Ela não é uma pesquisa, ela foi feita não é uma pesquisa com milhares de pessoas, ela era uma pesquisa pequena, mas eu achei interessante essa visão, né? Porque a gente não tem só o papel de influenciar ali no ambiente de trabalho, né? A gente, às vezes, está influenciando a vida mesmo de uma pessoa, a formação dela, o conceito dela de vida, né? Principalmente quando se trabalha com gerações mais novas que estão ainda formando, né? Esses conceitos todos. Então, eu achei bem legal, assim, né? E daí entra justamente essa questão do feedback, que é essa troca, né? Igual a Carol falou, é uma via de mão dupla. Então, eu aprendo mais, né? E eu contribuo mais também, né? A partir do momento que há essa troca. Bem, bem bacana. Gente, então, é isso, né? A gente vai encerrar a nossa aula por aqui. Quero deixar aqui registrado, Carol, mais uma vez, o nosso agradecimento por você estar aqui conosco, ter trazido essas dicas todas super importantes e, né, com a tua prática aí, você também vivencia isso no dia a dia, é muito legal, né? Então, queria te agradecer por estar aqui com a gente. Espero que vocês tenham gostado, né, desse conteúdo, dessa aula, tenham aproveitado, tenham anotado aí as dicas da Carol, né? E então a gente vai encerrando a nossa aula de hoje por aqui. Tá bom? Muito obrigada também, reforçando aí de novo o agradecimento. Foi uma oportunidade, um privilégio estar aqui, muito contente. E contem comigo, que precisarem aí, podem também, esse pessoal que depois estiver assistindo, quiser me adicionar nas redes, tirar alguma dúvida, conversar, fico à disposição. Perfeito. Só para finalizar, qual que é o teu Insta, o teu perfil? É RH que te entende, né? Isso Carol? mesmo. Uhum. A Carol também dá várias dicas lá desse universo aí, né? Da parte de pessoas, então sigam ela lá também para receber aí todos os conteúdos dela. Tá bom, gente? Legal, obrigado, Carol, obrigado pela contribuição, por compartilhar um pouquinho aí sobre feedback hoje e agradecer por essa super aula que a gente teve. Obrigada, gente, então vamos ficando por aqui por hoje.